Somos todos raros. Nós estamos recebendo a Rosana Ferreira Alves da Silva. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, boa tarde a todos. Tranquilo, boa tarde. Prazer estar aqui. Eu estive com ela num evento lá no Fernandes Figueira e a Rosana Ferreira... Daí fiquei conversando com ela antes de começar o evento. Ela é terapeuta ocupacional e especializada em terapia de família, tem pós-graduação lato sensu em psicomotricidade. Como é que você foi parar lá na Associação Carioca? Na verdade, é a associação que foi parar na sua vida na profissional. minha vida profissional. Em 98, quando a Clara fundou a Cadim, um dos primeiros trabalhos dela foi tentar conseguir um espaço público onde as pessoas com distrofia muscular pudessem ser atendidas. E então ela foi até o Instituto Oscar Clarke, um instituto municipal. Sim, agora é o centro, centro, não é mais instituto, agora é Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clarke, no Maracanã. E quando ela chegou para falar com a direção, na época, falou que a distrofia muscular tem uma história assim. Antigamente era muita fisioterapia, com muita força, muito esforço. Aí depois falou, não pode. E abolir a fisioterapia. E foi nessa época. Isso na década de 90 ou antes? Isso antes. Então, assim, um pouquinho antes, mas na década de 90 ainda estava aí. Quando a Clara foi até a instituição, ainda estava nessa época aí que, olha, não é indicado. Então, o diretor falou, olha, aqui não tem como eu colocar vocês, era um fisiatra, mas eu vou mandar vocês para terapia ocupacional. E foi assim que a Clara caiu de paraquedas na terapia ocupacional. Que coisa isso aí, né? E aí foi em 98 e a gente começou nesse trabalho. No início, ela não entendia, ela não conhecia o que era terapia ocupacional. E o que é terapia ocupacional? Já que você está falando... Boa pergunta. A terapia ocupacional, nós trabalhamos com o desempenho ocupacional da pessoa. É o estudo e tratamento em cima do desempenho ocupacional. Troca isso em miúdos na prática. Ou seja, vou mostrar agora na prática. Quando você tem um problema, um agravo, você quebrou um braço. Vamos começar com uma coisa mais simples. Você quebrou um braço, ficou muito tempo com gesso. Quando você tira esse gesso, às vezes você tem toda uma dificuldade em tomar banho, em se vestir, em pentear um cabelo. Tá? Quando esse paciente chega na terapia ocupacional, ele é avaliado desde arco de movimento. Como é que está o arco? A gente trabalha com os arcos de movimento, né? Tem os graus de movimento que cada articulação pode fazer. A força que tem esse paciente, para daí a gente começar a trabalhar toda uma atividade onde a gente vai fazer com que essa pessoa vá aos poucos e dentro do seu momento ele possa estar tomando seu banho, se alimentando, como a gente pode estar adaptando, a gente faz as atividades, vai trabalhando com ele paulatinamente o ganho dessa amplitude, o ganho dessa força e que ele vai conseguir fazer a independência. Mas em situações como essa, na realidade, é o paciente tentando voltar a uma situação anterior, né? Uma condição anterior. Isso que eu ia falar para começar a entender de baixo para cima, né? Vamos dizer assim. E agora, quando chega no caso das doenças degenerativas, né? Como doença neuromuscular, a pessoa a evolução, ela vai diminuindo. Então, o terapeuta ocupacional, ele não pega só as crianças, não é só a distrofia muscular de Duchenne. Ele pega todo tipo, desde que esse momento vai tendo essa evolução dessa doença, o terapeuta ocupacional vai acompanhando e vai adaptando essa pessoa às suas necessidades no seu cotidiano. Ou a gente pode usar adaptações, equipamentos que possam fazer, ou simplesmente trabalhar com ela outras formas de fazer. Tipo, às vezes levantar, botar a mão, pegar uma coisa no alto é muito difícil. Como a gente pode falar, ainda tem movimento, se um outro braço se sustenta, tirar essa força da gravidade, não deixar vencer tanta gravidade. Porque levantar um braço, a gente gasta muita energia, tem muita força. E quem tem uma distrofia muscular, essa questão é difícil. Né? Às vezes, até pegar um copo enquanto pode, se você pegar um copo com o ombro solto, sem o cotovelo apoiado, você vai fazer muito gasto energético. Então, às vezes, o terapeuta ocupacional trabalha com essa pessoa como? Apoia o cotovelo numa mesa, segura esse copo, não enche o copo. Então, a gente tem várias orientações, desde não pode encher o copo, né? A alimentação também.
apoie o cotovelo, porque vai ser mais fácil de estar fazendo um movimento com o cotovelo apoiado do que um ombro. Desde se vestir. De repente, tem pessoas que é mais fácil deitar, tá sentado, deita para tirar uma roupa, porque não vai ter que vencer a gravidade. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai estar trabalhando com essa pessoa toda essa forma do desempenho ocupacional. Às vezes, a gente pode usar tem os adaptadores, a gente tem tesouras, inclusive, né? E aqui no Brasil a gente tem um tipo de tesoura, mas é muito cara. Os meninos precisam muito, e tem umas tesouras que você não precisa fazer o movimento de abrir e fechar com os dedos. Você fecha, a tesoura por si só ela já abre. Então, você tem alguns objetos que você vai facilitar, e o terapeuta ocupacional ele vai avaliar o desempenho ocupacional dessa pessoa e vai ver qual é a melhor intervenção para dar mais independência e autonomia. Agora, você acabou se especializando... As doenças neuromusculares, o quanto a gente pode estar facilitando que essa função, que esse desempenho ocupacional dessa pessoa continue a ser feito o mais independente possível, e até também trabalhando com ela, porque o que acontece? Essas doenças progressivas, a gente vê toda doença crônica, que é tida com doença crônica, a gente tem que pensar em cuidados paliativos. Muita gente pensa que cuidado paliativo é cuidado de morte. Não é. Quando você não tem cura, né, uma artrite reumatoide, é uma doença deformante. A pessoa vai deformando as mãos. Então, é uma doença que a gente tem que trabalhar, a gente tem que tentar se antecipar a uma coisa. Então, quando a gente faz uma órtese, uma adaptação, para tentar segurar aquela estrutura, a gente não vai conseguir manter aquilo muito tempo. Mas o tempo que a gente conseguir manter, a mesma coisa acontece com os meninos. O pé dos meninos com distrofia muscular, eles ficam com a gente chama de pé equino, o pezinho para baixo, bem esticado, né? Eles perdem o pé deles, não ficam a 90 como o nosso. Então, a gente já se antecipa colocando uma órtese nele. É um aparelho, órtese é um aparelho que auxilia. Não, a prótese substitui, a órtese auxilia. Então, esse aparelho vai fazer com que eles dormem, às vezes, com esse aparelho, eles vão alongando, porque eles têm um encurtamento de tendão. Então, a gente vai estar fazendo todo um trabalho. Isso vai acontecer lá na frente? Sim, mas conforme esses meninos são atendidos precocemente, até essa qualidade de uma deformidade a gente consegue mudar. Você seria uma fisioterapeuta? Não. Fisioterapia é outra profissão. Somos do terapeuta ocupacional. Somos do mesmo conselho. Quer dizer, você diz quais são os movimentos que minimizarão, não é isso? Sim, o terapeuta ocupacional não só prescreve os equipamentos que são necessários, como também a gente, vamos dizer assim, treina da melhor forma possível as atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, que são isso, se alimentar, se vestir, tomar banho, pentear, se autocuidar, e também das atividades que são pertinentes ao cotidiano mais amplo. O que é? Ele consegue se servir? Como eu posso estar modificando esse meio ambiente dele para ele continuar a se servir? Entendeu? Como eu falei, dá para colocar uma garrafa não tão cheia que ele consiga colocar no copo para ele. Então, a gente vai também adaptando esse cotidiano dele, isso é um papel do terapeuta ocupacional, para ele poder, quanto mais tempo ele puder, de independência e autonomia. De qualquer forma, requer o conhecimento da vida do paciente. Sim, com certeza. Porque, assim, deve exigir muita conversa, principalmente no início. Sim, né? a gente avalia não só, por isso que é desempenho ocupacional, porque o terapeuta ocupacional, eu não posso dizer assim, eu acho melhor isso para você. Eu posso até achar, mas eu só posso fazer aquilo que... Quando é um adolescente já, né, que já é uma criança, já para uns 12 anos, que já tem uns desejos, a gente tem que atender o desejo da pessoa, a gente tem que trabalhar muita parceria com a família, como essa família está vendo isso, né? Como é que a gente pode estar trabalhando, porque por mais que eu possa achar interessante fazer, que você faça de uma forma X, mas se aquilo não está agradando, não é o interesse, o terapeuta ocupacional tem que trabalhar sempre com a demanda do outro, não é a minha demanda. Entendeu? Então, a gente poder estar mostrando, claro, tem certas situações que a gente precisa conversar com a família. Então, até mostrar para ele, olha, se você fizer dessa forma, você vai ganhar por isso, você vai fazer menos esforço. Quanto menos esforço você fizer, mais você vai poupando a sua musculatura. Quer ver um exemplo típico, que é um luto muito grande para as famílias, é botar um menino sentado numa cadeira de rodas. Prescrição de uma cadeira de rodas é uma coisa muito importante. Chega a ser simbólico, né? É um luto.
Acho que um dos primeiros. Acho que o primeiro luto é quando a família recebe o diagnóstico. Né? A terapia de família sistêmica, ela diz o seguinte: nós temos um desenvolvimento de família, né? Então, você nasce, cresce, estuda e você vai fazer uma família, você se casa e aí vai ter o primeiro filho. Está seguindo o que a gente chama de ciclo vital da vida, natural. Né? Que seria natural, né? O ciclo vital com mudanças de primeira ordem, que seria isso, né? Você casou, você saiu da adolescência para adulto, você agora vai se tornar pai, só que esse filho nasce com problema. Isso não é esperado. Isso passa a ser uma mudança de segunda ordem. É uma coisa mais traumática, é uma coisa que, às vezes, muda toda essa estrutura dessa família. Né? E a gente tem muitas famílias de mães que os pais vão embora. Porque é uma mudança. Você vê, a questão dessa mudança de segunda ordem é tão forte que, às vezes, a família se desestrutura. Quer dizer, quando você diz os pais, você está dizendo literalmente realmente os o pais. Homem, o pai, né? Isso. Qual é esse? Você não é obrigado a saber disso, claro, Rosana, mas o índice é alto ou não? É muito alto. É muito alto. Porque o pai não aguenta a barra e vai embora. Isso aí tem uma dose de egoísmo grande, não? Sim, eu acho que tem assim. A gente vive uma sociedade, vocês me desculpem, né? Tem muitos homens, uma sociedade machista. E como é uma doença do X, é uma doença que quem passa é a mãe, aquela hora. Isso não vem da minha família. Isso é o problema seu, esse é da sua família. E tem uma questão também que, às vezes, na casinha a gente tenta trabalhar, a gente faz reunião de famílias, a gente trabalha, conversa com os pais, porque, às vezes, essa mãe fica tão sufocada, ela se sente, às vezes, tão culpada de uma culpa que ela não tem, né, que ela fica devotada a este filho. E, às vezes, pode ter uma crise no casal, quanto casal. É uma mudança, né? A sistêmica vai dizer que é uma mudança de segunda ordem isso. E, às vezes, essas famílias não são bem trabalhadas, né? E, às vezes, essa mãe fica uma mãe muito devotada e esse marido, às vezes, não entra num compasso muito bem essa questão. E mãe não adianta, porque mãe é mãe, esquece. Não tem... Mãe é definitivamente mãe, não tem nem que comparar com pai. Eu sou homem, mas eu reconheço que... Nossa Senhora... Agora, a gente tem também os pais fantásticos aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus. Tá. Agora, continua. Quantos terapeutas ocupacionais tem no Brasil? Rio de Janeiro? Vamos falar de Rio de Janeiro, né? Talvez. Brasil, como você quiser. Infelizmente, nós não somos muito no Brasil, não. No Brasil, nós temos em torno de 8 mil a 9 mil. Aqui no Rio de Janeiro, felizmente, nós estamos com um bom movimento, que nós temos 2 boas universidades públicas. E, inclusive, a CADIM, dentro da UFRJ, há 2 anos, nós vamos lá dar aula para os alunos de terapia ocupacional. Quais são as universidades? UFRJ e IFRJ, que é em Realengo, IFRJ. Tá. Uma pergunta a você. Uma família pobre, cujo filho tem a distrofia muscular, ele acha terapeutas ocupacionais no governo? Sim. No município? No município, estado, sim. Eu não sei lhe dizer como está no federal. No federal, eu sei que tem algumas estavam em grandes hospitais, né, como os hospitais federais, como Andaraí, que tinha terapeuta ocupacional, mas era mais internação. A gente tem terapeuta ocupacional no serviço público em hospital. A gente tem no Salgado Filho, tem um trabalho belíssimo de uma terapeuta ocupacional, que ela conseguiu montar um trabalho desde uma brincadoteca, ela tem estagiários, ela ampliou um serviço, então ela vai ressignificando para essa criança aquela internação. Então, ela com as estagiárias montaram desde bonecas com problemas, elas conseguem, se a criança está com problema na cabeça, elas conseguem montar um bonequinho que tenha uma faixinha na cabeça, igual aquela criança tem, para poder estar trabalhando toda essa questão de internação. Mas os nossos centros de reabilitação, a gente tem o Oscar Clark, mas a gente não tem um trabalho específico, que até onde que eu saiba. A impressão que eu tenho, Alexandre, que não só você, mas todo mundo que trabalha com isso, ao contrário da fisioterapia, é muita petulância de minha parte dizer isso, mas eu vou falar de terapeuta ocupacional. Tem que ter muito amor verdadeiramente à profissão e ao semelhante. Ou é impressão minha? Sim. Porque você deve demorar horas, às vezes, para ensinar alguém um simples movimento de como beber água
Quer dizer, e presumo que aí está a sua vitória. No momento que você vê alguém com distrofia que não conseguia beber um copo d'água, você vê bebendo água, não é isso? Sim. Por exemplo. A nossa grande conquista é quando ele acha que ele não está sendo mais capaz, a gente consegue mostrar para ele que, de uma outra forma, ele ainda continua tendo essa capacidade. Um dia ele pode até perder, vai até perder. E aí, quando perde, o que a gente faz? Como é que entra o terapeuta ocupacional? Alternativa. A alternativa, assim, ver, na cadeira, a gente pode adaptar na cadeira uma garrafa d'água, quando ele, com o posicionamento da cabeça, ele possa estar bebendo. Então, a gente tem sempre algo para fazer. Você se envolve emocionalmente com seus clientes? Não tem como, né? Assim, claro que a gente tem que ter uma medida de um distanciamento para poder agir da forma profissional. Mas eu sou ser humano, né? Morreu um menino na Bahia que eu nem conhecia a família, mas a mãe mandava vídeos para mim. Eu dei aula na universidade com vídeos, que era um menino que dançava. E assim, com toda a limitação, era um menino, um bom baiano, ele adorava dançar, né? Na cadeira de roda dele, ele dançava do jeito dele. E a gente viu um menino morrer porque ele estava mais de um ano à espera de um BIPAP pelo serviço público. Um BIPAP, e o menino não tinha um BIPAP, o menino foi a óbito. E assim, era um menino, aquilo para mim foi uma dor, né? Eu chorei pela perda de uma criança que eu não conhecia fisicamente. Claro que a gente se envolve, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode fazer, mas também o que a gente tenta na Acadinha o tempo todo é dizer o seguinte para os pais: a responsabilidade dele. Um dos papéis do terapeuta ocupacional é incentivar esses pais à autoadvocacia, né? É eles entenderem o papel deles como cidadão, de direitos e obrigações. Então, cabe ao terapeuta ocupacional também estar mostrando isso, né? Deles poderem brigar. E tem uma questão da terapia ocupacional, que é o papel do terapeuta ocupacional para esse direito ocupacional da pessoa, pela justiça ocupacional. O que é isso? Eu, quanto terapeuta ocupacional, qual é o meu papel que eu tenho político, né? Não é nada partidário, é como eu posso estar apoiando, questionando nas políticas públicas para que essa pessoa tenha o direito pleno de exercer o seu desempenho ocupacional. No Rio de Janeiro, nós não dispensamos cadeiras motorizadas. Com isso, a gente está impedindo o direito do desempenho ocupacional de milhares de pessoas. E os meninos também.